O eu tem que gerir a emoção para namorar a vida, ser mais leve, doar-se, número 1, mas diminuindo a expectativa do retorno. Você tem de treinar o seu eu para diminuir a expectativa do retorno. O eu tem de gerir a emoção, porque se você deixar para a emoção, que vai ser sempre um bebê, ela vai ser sempre, está sempre com alta expectativa, esperando reconhecimentos, né? A valorização sua. 2, se diminuindo a expectativa do retorno. Número 2, entenda que por detrás de uma pessoa que fere, há sempre uma pessoa ferida. Isso não resolve o problema do outro, mas te torna mais tolerante e flexível. Porque teu eu gere mais sua emoção. Já pensou os alunos aprenderem isto? Já pensou eles aprenderem mudar a era do apontamento de falhas para a era da celebração dos acertos? Lá, os professores ensinarem a elogiar um ao outro. E quando for apontar a falha, apontar com gestão da emoção. Primeiro eu elogio a pessoa que erra, porque detona o gatilho, abre janela light e não killer com o meu elogio. Não fecha o circuito. Eu elogio quem erra, o mantenedor elogia o professor que erra, o professor elogia o aluno que falha, e os alunos aprendem a elogiar um ao outro quando eles estão no embate. Elogiam primeiro, você é inteligente, você é capaz, então detona o gatilho, abre janela, light, saudável, não killer, não fechou o circuito da memória, aí depois continua a gestão da emoção, você fala do erro. Nossa história seria completamente outra. Quantas guerras não seriam evitadas? Quantas violências não seriam eliminadas? Quantos bullying não seriam abrandados? Quanta autopunição? Quantas crises depressivas? Quantas pessoas que tentam suicídios? Tenta-se um suicídio a cada 1 segundo. E a cada 4 segundos, não se pensa em suicídio a cada 1 segundo, a cada 4 segundos se tenta o suicídio, a cada 10 segundos, 10 a 40 segundos, uma pessoa morre pelas próprias mãos. E toda pessoa que pensa em morrer, tem fome e sede de viver, nunca quer se matar. E eu tenho muita dó dos que ficam, muita compaixão, porque os pais têm de saber disso, que os seus filhos não querem matar a vida, é porque detonou o gatilho, abriu janela killer, a âncora se instalou, fechou o circuito e gera-se autoabandono, a autopunição, a autocobrança, sentimento de apequenamento, baixíssima autoestima, querem matar a dor e não a existência, porque todo pensamento sobre a morte é uma homenagem à vida, porque só a vida pensa. Está havendo uma explosão de doenças emocionais e também aumentou-se muito o número de suicídios. Aumentou-se em mais de 100% entre pré-adolescentes de 10 a 14 anos, antes da pandemia. Numa escola caríssima, que ainda não aplica o programa, aqui em Ribeirão Preto, uma das nossas psicólogas encontrou uma adolescente, uma pré-adolescente, e ela viu na academia, o encontro foi nesse local, que ela se escondia com uma blusa. Você se mutila? E a jovem, quis saber quem ela era, ela se explicou e confessou: sim, eu me mutilo. Mas mais alguém o faz na sua classe? Mas como? Tem mais de 20 alunos na minha classe e que eu saiba, apenas 2 não se mutilam. É muito grave. Os jovens nunca se mutilaram tanto e os pais, os professores não estão sabendo. E nunca falaram tanto sobre desistir da vida. Porque estamos na era da intoxicação digital. Toda vez que você oferece muitos estímulos, você gera uma psicoadaptação intensa. Então nada mais anima. Entendeu? Lembra a psicoadaptação? Incapacidade da emoção humana sentir prazer ou dor. O excesso de oferta gerou mendigos emocionais. Esses mendigos estão
estão cada vez mais em grande quantidade no mundo todo, inclusive os listados na Forbes. Certa vez eu dei uma entrevista na Forbes americana e eu disse que há muitos bilionários que são miseráveis morando em palácios, porque o risco do sucesso, o risco da exposição social é você precisar de muitos estímulos para sentir migalhas de prazer, porque nada mais te encanta. Por isso, quando eu treino alguém muito famoso, o número 1 do mundo, eu falo, você já perdeu. Mas como? Você já perdeu, porque a fama não faz bem para a saúde emocional. As pessoas procuram a fama, mas é nos primeiros momentos do início da fama que gera o ribombar do prazer. Os primeiros autógrafos, abraços, fotos. Claro que tirar com vocês é um grande prazer, mas eu falo sobre essa fama construída magicamente pela mídia mundial. Atores, esportistas, e assim por diante, músicos. Isso é grave, porque no começo há o ribombar, a explosão do prazer com os primeiros assédios, porque não há ainda a atuação da psicoadaptação. Mas com o passar do tempo, perde-se o encanto. Os segredos da felicidade se encontram nas coisas simples e anônimas. Perguntar, aonde eu errei e não soube, o que eu posso fazer para te tornar mais feliz? Para quem vocês deveriam perguntar? Aonde eu errei e não soube? Para quem vocês deveriam criticar menos e elogiar mais? E quando for criticar, exaltar quem erra antes de apontar os erros? Qual o tamanho da sua dívida emocional? Tem uma dívida que não está registrada nos bancos, no comércio, no governo federal. É uma dívida que só nós sabemos o quanto nós a temos, e às vezes ela é muito alta. Para quem você deve pedir perdão? Talvez para vocês mesmos, porque toda pessoa que cobra demais de si tem uma dívida impagável consigo mesma. Registrou tantas janelas traumáticas que vai asfixiando o encanto pela vida. Síndrome da intoxicação digital. O sintoma mais relevante é a aversão ao tédio e à solidão. Querer ter tudo rápido e pronto. Nunca se esqueça, tédio e solidão são importantes. Bilhete de passagem para se interiorizar. Mas como as pessoas não querem solidão nem tédio, porque estão intoxicadas digitalmente, psicoadaptadas dramaticamente, então elas procuram cada vez mais estímulos, ficam mais inquietos em sala de aula, conversam paralelamente, estão sempre à procura de algo, alguma coisa para tentar abrandar a ansiedade, a angústia da intoxicação digital. Bom, eu descrevi a síndrome da intoxicação digital, eu descrevi a síndrome predador-presa e também a síndrome do pensamento acelerado. Outras síndromes também, mas essas 3 síndromes importantes. Síndrome do pensamento acelerado, síndrome predador-presa, que gera bateu, levou, ação e reação, o eu, que é escravo e não líder de si mesmo, e a síndrome da intoxicação digital. Encerro falando da síndrome do pensamento acelerado. Já ouviram falar dela? Uma criança de 7 anos de idade tem mais informações hoje do que o imperador romano tinha no auge de Roma. Uma de 7 a 9 anos, de 9 a 10 anos, tem mais informações que brilhantes pensadores como Sócrates, Platão, Aristóteles, Xenófanes. Não é suportável. O excesso de informação no centro da memória, chamado MUC, memória de uso contínuo, faz com que o primeiro fenômeno inconsciente, como é que ele se chama? Gatilho da memória. Dispare em nuvens, numa velocidade espantosa, abrindo janelas, agora não gerando hiperfoco, como nas fobias, o hiperfoco, como na agressividade, alguém te agrediu, o volume de tensão gera o hiperfoco. Agora, são tantas janelas abertas que não há foco, há desconcentração. Então, dispara o gatilho,
abre múltiplas janelas, milhares de janelas, a âncora não se fixa. Quarto fenômeno, o alto fluxo, começa a ler a memória numa velocidade jamais vista, gerando a hiperaceleração de pensamentos confundida no mundo todo por médicos, psiquiatras, neurologistas, psicólogos, como hiperatividade sem ser hiperatividade, sem ser transtorno de déficit de atenção de origem metabólico-genética, prescrevendo drogas da obediência para um problema que nós causamos. 1 a 2% no máximo tem origem metabólica e genética. Mas por que 80 a 90% das crianças e dos adolescentes estão apresentando os sintomas da síndrome? Dores de cabeça, dores musculares, irritabilidade, baixo limiar para suportar frustrações. Quem tem dores de cabeça e dores musculares? Quem acorda cansada? Quem tem dificuldade de conviver com pessoas lentas? Levantam bem as mãos. Déficit de memória. Se vocês estão com a síndrome do pensamento acelerado, imagine, sem ser hiperativos, imagine as crianças e adolescentes. Por isso elas precisam de habilidades socioemocionais para se tornarem o tanto quanto possível protagonistas da sua própria história, diretores do seu próprio script, gestores da sua mente, para não serem vítimas dessa sociedade altamente estressante e angustiada. Que você seja um grande gestor da sua emoção. E se for geri-la, não tenha medo de falhar. E se falhar, não tenha medo de chorar. E se chorar, repense sua vida, mas não desista. Dê sempre uma nova chance para si mesmo. Os perdedores veem os raios e se amedrontam. Os vencedores veem a chuva e com ela a oportunidade de cultivar. O caos, as perdas e as frustrações não é o fim da linha, é o começo da linha para quem não se curva à dor e usa cada lágrima como vírgula para escrever os capítulos mais importantes da sua história nos momentos mais difíceis de suas vidas.